Mais uma vez, Daniel capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 23. Quem encontrar, por favor, se coloque em pé. O texto diz assim: no segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguiu dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, ele lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes e recompensas e grandes honrarias. Por isso revelem-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: conte o rei o sonho a seus servos, e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir coisa dessa ou dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Hananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre, a sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que faz nas trevas, o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Senhor nosso Deus e Pai,
Obrigado por tua palavra que está diante de nós. Eu te peço que ela seja aplicada em nossos corações de acordo com a vontade do Senhor. Acreditamos que seja a vontade do Senhor, aquela que foi intencional quando usou o teu servo para escrever aquilo que está diante de nós. A tua palavra mesmo diz que nenhuma escritura é de particular interpretação. Eu não tenho uma interpretação minha, assim como outros que já pregaram este texto têm uma interpretação deles. A tua palavra só tem um significado, e é justamente esse significado que nós queremos expor nesta noite. E que ao fazermos isso, a tua palavra opere com poder em nossos corações e transforme as nossas vidas. É o que eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço, amém. Os irmãos podem sentar. Eu queria fazer uma pergunta para vocês que estão aqui, não precisa me responder, ou talvez duas perguntas. Você sabe qual é o seu signo? Essa seria a primeira pergunta. A segunda é, você já viu alguma vez na internet, naqueles jornais, por exemplo, o jornal do MSN, tem lá as previsões para os signos, você já foi e clicou lá, ou até mesmo em jornais famosos daqui? Eu me lembro que, num livro que eu citei faz pouco tempo, não me lembro qual dia, mas foi algumas semanas, o livro com o tema Satanás está vivo e ativo no mundo, o autor conta algo interessante sobre esse assunto, sobre previsão do futuro. Ele disse que um pastor decidiu desafiar uma mulher que previa o futuro, se eu não me engano, uma cigana. E ele foi lá, fez uma sessão com ela, dizendo que aquilo não colocaria medo nele. E aí ela falou algumas coisas que aconteceriam com esse pastor. E quando as coisas começaram a acontecer, o pastor começou a ficar com medo e teve que voltar lá com ela para poder ajustar as coisas, porque aquilo que ela disse que iria acontecer, o negócio ficou perigoso para o lado dele. É costume das pessoas, eu acredito que principalmente quando houve a queda, o ser humano querer ver o seu futuro. E eu já, em alguns momentos, pensei sobre isso, sobre essa ideia de nós termos a capacidade de prever o futuro. E as minhas conclusões sobre isso, todas as vezes que eu penso, é que eu não quero isso para a minha vida. Eu acho que um ser humano que tem a capacidade de prever o futuro, ou que tivesse, que Deus desse essa capacidade de prever tudo sobre o futuro, provavelmente entraria em um pânico miserável e não conseguiria viver. Mas apesar disso, as Escrituras falam para nós de uma forma aberta sobre algumas coisas que Deus entende que precisamos saber sobre o futuro da humanidade, sobre o nosso. E esse texto aqui fala sobre o completo domínio de Deus sobre a história humana. E aqui que é o texto do livro de Daniel. Ele mostra que apesar dos pesares, por exemplo, apesar daquilo que aconteceu com este adolescente, nesse momento da sua vida, o livro já começa com uma catástrofe, provavelmente os seus pais foram assassinados, provavelmente, eu disse, ele foi castrado para servir naquela corte, só desgraça no capítulo 1, ou várias desgraças, diríamos assim, e às vezes a gente se chama atenção apenas para o fato positivo, mas na verdade o texto fala sobre um exílio, aconteceu algo na vida daquele jovem. Apesar de tudo isso, Deus decidiu que iria revelar a ele. Deus estava mostrando para aquele jovem que apesar daquilo que acontece conosco, ele tem o completo domínio de tudo.
E aqui, o nosso texto em si, nós iremos tratar sobre o seguinte tema, que Deus controla o destino das nações. O livro em si diz que Deus tem um completo domínio sobre a história humana, e esse texto fala que Deus completa ou controla de forma completa o destino das nações. E aí eu quero fazer alguns destaques, que começa no versículo 1. Do versículo 1 ao versículo 7, nesse sentido de que Deus tem um total controle sobre o destino das nações, o texto nos mostra que, por ter o controle, ele revela esse fato, ou de alguma forma, alguma coisa que irá acontecer àqueles a quem ele quer. Ele não revela a todos, mas revela a quem ele quer. Esta passagem nos mostra, alguém diz, que Deus também revela sua vontade aos descrentes, mas não de forma clara, para que vendo não vejam. É como se alguém lhes oferecesse um livro fechado, ou palavras de um livro selado. Alguém comenta sobre esse texto aqui, situando-os de uma forma, eu diria que mais aberta, o contexto histórico. O texto fala que isso aconteceu no 2º ano do reinado de Nabucodonosor. Eu disse, quando ele foi lá na região de Jerusalém, ainda não era rei. Ele era apenas um jovem que estava ali, amando de seu pai, que logo depois morre, e aí ele se torna rei. Então isso acontece no início do seu reinado, por volta do ano 604 a.C. Em seguida, o texto vai dizer que ele colocou todas as pessoas que ele imaginou serem capazes de oferecer uma resposta do seu sonho diante dele. Ele os chamou, e o texto vai dizer que foram sábios, os adivinhos, os feiticeiros e os astrólogos. Então o texto vai falar que, diante do seu sonho tão espantoso, ele vai lá e busca uma compreensão. E ao buscar essa compreensão, ele pensou, talvez essas pessoas possam me revelar aquilo que eu não sei. Se você perceber e olhar para o texto com calma, vai concluir que aqui há um homem que está agitado. Ele sabia que aquilo significava algo importante, eu diria que algo totalmente diferente daquilo que ele já havia visto na sua vida. O versículo 3 vai nos mostrar que ele estava perturbado com aquilo que havia sonhado. E aí o texto prossegue, vai nos mostrar que o grupo que foi chamado, que eram os homens mais capazes de todo o império, e provavelmente pensaram que aquilo seria um trabalho fácil, concluíram que não era. Isso é evidenciado pelas suas próprias palavras. Eles dizem assim: ó rei, vive para sempre, conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. Então aqueles homens, baseado em suas próprias sabedorias humanas, entenderam que aquilo seria algo fácil, de acordo com o versículo 4. Eles seguiram a ordem natural, conforme a gente olha para o texto e percebe. Ouvir o sonho e depois interpretar. Isso, por exemplo, já havia acontecido em outro momento histórico, e ao narrar essa história, Daniel sabia que isso havia acontecido lá no passado, quando outro jovem teve uma experiência de interpretação de um sonho. Porém, foi diferente. Aquele jovem ouviu o sonho e depois ele o interpretou. Aqui não tem nada. E aí o texto vai nos mostrar que o rei estava perturbado diante daquilo que havia acontecido, e aqueles homens com certeza ficaram surpresos também. E logo depois, de acordo com o que o texto fala, eles vão ficar perturbados, porque vão temer pela própria vida. O rei queria saber o sonho e o seu significado. Estava disposto, o versículo 5 vai nos dizer, a exterminar todos aqueles homens se eles não cumprissem com o seu desejo. Eu diria que resolver a questão traria benefício
e prestígio para aqueles homens, de acordo com o versículo 6. Mas, meus amigos e irmãos, Deus só revela os seus planos àqueles a quem Ele quer. Ele começou a fazer alguma coisa para Nabucodonosor, mas conforme a citação que nós fizemos no início, é como se Deus estivesse dado a ele um livro fechado, ou poderíamos dizer um livro em um outro idioma, que precisasse de algo mais. Ao rei pagão Nabucodonosor, esse texto vai nos dizer que Deus decidiu revelar algo pela metade. Porém, aos homens capacitados, de acordo com o que nos revela a própria Bíblia, Deus às vezes revelou muitas coisas. Aos homens capacitados daquela época do próprio império, Deus fez algo diferente. Ele decidiu ocultar tudo, não disse nada, aquilo que estava prestes a fazer com a humanidade. O versículo 7 diz que, mas eles tornaram a dizer, conte o rei o sonho a seus servos, e nós interpretaremos para o rei. Alguns teólogos, famosos inclusive, sugerem que Nabucodonosor sonhou e esqueceu do seu sonho. E essa seria a explicação dele querer saber o que ele tinha sonhado. Segundo esses teólogos, ele esqueceu, mas ele sabia que ele havia sonhado com algo importante e assim ele ficou perturbado com aquilo que havia sonhado. Então no outro dia ele procurou saber dessa forma. Algumas pessoas acham isso interessante, talvez alguns entendam, isso vai explicar por que ele está agindo dessa forma. Mas não há indícios no texto, e nós precisamos, ao expor a Bíblia, procurar justamente isso. Não há indícios no texto de que ele tenha esquecido aquilo que ele havia sonhado. Seja o que tenha acontecido, Deus já havia preparado alguém, e Deus fez com esse propósito de preparar alguém para que esse alguém pudesse resolver essa situação. E aí nós chegamos, do versículo 8 ao versículo 11, a um outro aspecto interessante. Hoje nós não iremos nos aprofundar de uma forma tão grande, iremos apenas falar sobre as questões introdutórias, que é aquilo que estamos colocando aqui. Na próxima semana, a gente inclusive vai ter que trazer slide para mostrar algumas figuras que o texto aí vai mostrar para nós. Conforme o versículo 8, você percebe aí, o versículo 8 diz, tornou o rei e disse, bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinaste palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que me podeis dar-lhes a interpretação. Mais uma vez, o texto nos ensina, neste capítulo, que Deus controla o destino das nações. Se Deus controla, então é impossível conhecer o destino do mundo sem Deus. Daniel está querendo nos mostrar isso do versículo 8 ao versículo 11. É impossível entender alguma coisa sobre esse mundo sem a pessoa de Deus. Nabucodonosor achou que eles estavam tentando enrolá-lo. É isso que o versículo 8 nos mostra. E aí começa a fazer ameaças. Ele pensou, não, vocês, na verdade, querem que eu fale, e aí vão inventar uma interpretação, provavelmente uma interpretação favorável a mim. Ou vocês estão tentando ganhar tempo, porque eu já estou decidido a fazer aquilo que eu disse para vocês, que é matá-los. O versículo 9 parece nos sugerir que contar o sonho para depois interpretar era uma avaliação que ele colocou aí para testar a capacidade de interpretação daqueles homens. Olhem só, quando os teólogos eruditos bíblicos olham para esse texto,
eles nos dizem aquilo que eu acabei de dizer para vocês anteriormente, que provavelmente Nabucodonosor havia esquecido daquilo que tinha sonhado. Mas o próprio texto nos oferece a resposta de que não é isso. Ele sonha com algo que o deixa tenebroso, e ele pensou assim: a única pessoa que pode me interpretar esse sonho da forma real, da forma genuína, é alguém que me disser aquilo que eu sonhei. Ele diz: contem-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Aí o versículo 10 nos mostra uma das declarações bíblicas mais profundas, eu diria, e verdadeiras, ditas por pagãos. Eles dizem assim: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. Em outras palavras, aqueles homens estão dizendo o seguinte: o que o rei está pedindo é impossível aos homens, por mais que esses homens sejam capacitados, é impossível para eles. Tanto que não há registro, eles dizem, de algum rei que tenha feito um pedido semelhante. O que o rei está exigindo de nós é muito, e nós não podemos oferecer isso a você. E aí, diante de tamanha dificuldade, os homens acrescentaram que aquela tarefa não era uma tarefa de humanos, ou para humanos, era apenas para os deuses. Mas eles concluem dizendo no versículo 11 que até isso era impossível, porque os deuses não viviam entre os homens. E aqui, nós paramos um pouco para avaliar o que está diante de nós. Aquelas pessoas tinham vários deuses, inclusive eu falei semana passada que o nome que foi dado a Daniel e aos seus amigos, todos os nomes representavam algo sobre os deuses da Babilônia, principalmente sobre os deuses de Nabucodonosor. Esses deuses eram presentes em que sentido? Eles estavam representados em várias imagens que aquelas pessoas tinham. Inclusive até hoje se tem imagem desses deuses. O Estado Islâmico destruiu algumas ou vários desses monumentos antigos que se tinha naquela época também. Mas apesar daquelas pessoas trazerem o Deus para dentro de casa, eles entendiam que o Deus não estava de fato presente. Diferente dos servos do Senhor. Diferente, por exemplo, de Daniel, que sabia que por mais que o seu Deus não estivesse representado através de uma imagem, esse Deus controlava todas as coisas e estava perto das pessoas. Aqueles homens entenderam que o esforço humano de fazer com que um Deus estivesse ali o tempo todo era furado. Eles entendiam que esse Deus estava distante. Era assim que eles criam. E talvez seja esse o pensamento que você tenha sobre Deus. Algumas pessoas têm esse pensamento sobre Deus. Ele não habita entre os mortais. Já citei aqui que para explicar o mal no mundo, alguns teólogos começaram a dizer no século XVIII que Deus fez o homem, mas Deus se afastou e as coisas acontecem aqui sem Deus se intrometer nelas. Já disse que isso se chama deísmo teísta. Assim as pessoas inventaram uma doutrina ou um conceito teológico para, digamos assim, livrar Deus ou desculpá-lo daquilo que a humanidade faz, de todas as maldades. Essa é uma tentativa de explicar a origem do mal, chamada teodiceia. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Êxodo capítulo 25, 8 afirma: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. É isso que a Bíblia fala sobre o Deus da Bíblia,
Mateus capítulo 28, 20 diz: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E é assim que nós precisamos olhar para o nosso Deus. O Deus de Israel sempre, durante a história do seu povo, esteve no meio dele. Sempre esteve, pois o propósito dele é estar entre o seu povo. Apocalipse capítulo 21, do versículo 3 ao versículo 4, diz assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Mais uma vez, Deus controla o destino das nações, mas sem Deus é impossível conhecer esse destino. Em terceiro lugar, do versículo 12 ao versículo 19, nós temos mais uma vez, Deus controla o destino das nações. E às vezes ele decide revelar completamente isso aos seus servos. Por exemplo, aqui nós temos a história de Deus revelando isso a alguém. Você está aqui e acredita na Bíblia, você também tem essa revelação de Deus. Assim como outras partes das Escrituras, Deus decidiu fazer isso. Olhe para o versículo 12. O versículo 12 diz: então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. E aí o decreto sai, e a coisa fica alvoroçada. Aquilo que era apenas uma ameaça nos versículos anteriores, se torna real a partir do versículo 12. Por quê? Mais uma vez, nós precisamos lembrar, o rei estava aterrorizado por causa do seu sonho, e ficou tão furioso, mas tão furioso, que planejou executar aqueles que não conseguiram, ou aqueles que ele imaginou que seria a solução para o seu sonho. Nós não podemos tirar conclusões precipitadas sobre Deus, quando olhamos para esse texto, e dizer que, de alguma forma, Deus seria o culpado pelo assassinato, ou pelo extermínio daquelas pessoas. Ele estava apenas querendo dar uma lição naquele rei ignorante, e eu digo que também aqueles homens que eram ignorantes, que acharam que poderiam fazer aquilo que o rei estava pedindo. Tudo o que já aconteceu até agora faz parte dos planos de Deus. O texto vai nos mostrar para colocar Daniel nesta história. O próprio Daniel vai relatar esse fato. Um decreto foi emitido, constando a ordem, segundo o versículo 13, constando a ordem de execução, incluindo, o texto vai dizer, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que seriam assassinados. A ordem do rei estava prestes a ser executada, segundo o versículo 14, por Arioque. Quando Daniel se dirigiu a ele, o texto diz, com um bom senso. Poderíamos acrescentar aqui, que de forma muito sábia. Pensem comigo. Vocês lembram que na semana passada eu disse, Daniel tinha mais ou menos, entre 14 a 16 anos de idade, quando foi levado no primeiro exílio, antes de acontecer o último, o extermínio, na época de outro rei, do rei Zedequias. O texto do capítulo 2 vai nos dizer que esse evento aconteceu no segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Então Daniel continuava sendo um jovem. Era um jovenzinho,
Se ele tivesse 14 anos, ele ainda era adolescente nesta época. E aqui nós temos duas grandes lições para nós. A de semana passada, mais uma vez, a Bíblia vai nos mostrar, não apenas nesse texto, mas em outros lugares, que é possível ser adolescente e mesmo assim ser fiel a Deus. É possível. A segunda coisa que nós podemos colocar, é possível ser um adolescente ou um jovem e ter bom senso, ser sábio. O texto vai dizer que ele falou com bom senso, de forma sábia. O versículo 15 explica como Daniel agiu sabiamente. Ele questionou gentilmente: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Ele pergunta. E aí Arioque explicou o motivo. O interessante é que o versículo 16 vai nos dizer que Daniel também sabia que a solução não estava nele. Ele também não tinha as respostas que o rei queria. Por isso, sabiamente pediu tempo. Sabiamente pediu tempo para poder avaliar aquilo que estava diante dele. Isso nos faz pensar também que, por mais que você esteja desenvolvendo alguma coisa em sua área, você não tem todas as respostas. E às vezes você precisa de tempo. No caso do ministério pastoral, muitas vezes as pessoas chegam comigo e me perguntam sobre alguma coisa. E eu, ao invés de enrolá-las, digo: me dê tempo, para que eu possa estudar isso aqui com calma, para que se tenha uma maior facilidade de se avaliar a coisa. Só que esse tipo de atitude é infinitamente diferente do que o que Daniel faz. Ele está extremamente acima. A sua vida estava em risco. Não é algo que acontece comigo, você me perguntar: pastor, manda um áudio lá para casa, pastor, eu quero saber o significado desse texto. É muito tranquilo eu dizer: olha, hoje eu estou cansado, mas amanhã, quando eu tiver um tempinho, eu avalio. Aqui é diferente. A sua vida estava em risco. E ele entende mesmo assim que, apesar de ser um servo do Senhor, ele precisa de tempo. E esse tempo precisa ser dedicado para Deus, porque Deus é que tem as respostas. Quem serve a Deus conclui sempre isso: quem tem todas as respostas é o seu Senhor, e não ele. E aí o texto vai nos dizer que em seu retorno para casa, mais uma vez entendeu que a solução não estava nele, por isso compartilhou o problema com os seus amigos. Segundo o versículo 17, Hananias, Misael e Azarias. Daniel e seus amigos pareciam não ter muita consciência do que estava prestes a acontecer, pois eles estavam mais preocupados com suas vidas. Inicialmente o texto vai nos mostrar isto aqui, porque estavam com medo também, assim como os outros, das ameaças do rei. Quando o medo e o pavor nos sobrevoam, as misericórdias de Deus são a solução para nós. Lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. É o que o texto nos diz. Você percebeu algumas semelhanças e diferenças entre Daniel e os outros sábios? Assim como os sábios da Babilônia, Daniel também cria que a solução não estava nos humanos. Os sábios acreditavam dessa forma, mas há uma diferença sempre para aquele que serve ao Senhor. A diferença de Daniel aqui é: o meu Deus é um, não são vários. A outra diferença é: ele habita entre os mortais. Quando eu oro, eu não preciso pedir aos deuses para que um desses deuses olhem para mim, ou olhe para mim e resolva o problema.
eu tenho um ponto fixo, eu só tenho um Deus. E esse Deus habita entre os mortais, porque Ele conhece e controla e também conduz a minha história. Parece ser essa a conclusão dele, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. É isso que diz a Bíblia em outro lugar, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Paulo diz isso vários anos depois a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 6. O Deus da Bíblia é só um, e esse Deus da Bíblia está próximo das pessoas. Do versículo 19 ao versículo 23, mais uma vez, Deus controla o destino das nações e revela, principalmente aqueles que possuem um espírito grato. Se vocês me perguntassem sobre o que muitas pessoas têm dito aí que Deus lhes revelou, a minha resposta não seria que tudo é do diabo. Eu digo sobre coisas, não novas revelações, no sentido total da coisa. Eu me reservo a dizer que o que está acontecendo no terreiro fulano ali, ou naquele quintal, ou naquela sala, é tudo do diabo. Eu faço as minhas avaliações. Quando as pessoas me perguntam sobre, pastor, está acontecendo isso, eu começo a questionar um monte de coisa. Faço um arrudeio todo, eu acho que eu já comentei aqui com vocês sobre o caso que me contaram em Paragominas, e aí no final eu consegui captar que era o diabo. Mas de início, eu não chego dizendo, não, isso aí é do diabo. Eu não faço isso. Mas um dos pontos centrais que a gente pode concluir que uma obra é do diabo é quando o ser humano está fazendo alguma coisa em nome de Deus e é ele que está aparecendo. Aqueles que de fato Deus está agindo através de suas vidas possuem um espírito grato a Deus, por Deus estar fazendo alguma coisa com eles, lixo de pecado. Aqueles que Deus verdadeiramente se manifestou através de suas vidas, entenderam que eles deveriam se esconder à sombra desse Deus Todo-Poderoso. Ele é que deveria aparecer. O versículo 19 diz assim: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus dos céus. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. E aí ele prossegue. A oração de Daniel, segundo o texto, vai nos mostrar, inclusive pelos resultados, foi feita com fé, pois Deus não opera em uma fé vacilante. Esse é um ponto central que as Escrituras dizem para nós. Por exemplo, muitos anos depois, a Bíblia falando sobre fé diz: peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida, falando sobre oração, que duvida, é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Quem disse isso foi o meio-irmão de Jesus, Tiago, em Tiago capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 8. Deus não opera em uma fé vacilante. Depois do mistério revelado, Daniel vai e lembra de Deus. Ele deve a sua vida a Ele, a Deus. Por isso não há como esquecer de sua bondade.
antes de qualquer coisa, ele precisa agradecer ao seu Senhor. E aqui nós temos outro destaque interessante. A minha vida está correndo risco. Eu pedi a Deus que me ajudasse, e Deus me ajudou. Antes que eu me apresente diante da presença de quem quer, ou quem queria me matar, com a minha defesa, Deus precisa, primeiramente, de uma audiência conosco. Ou nós precisamos, primeiramente, de uma audiência com Deus, antes de qualquer coisa. Ele poderia ter levantado de manhã e ido para lá, mas aqui nós temos alguém com um espírito grato. Por esse motivo, não há outra coisa a fazer que não seja louvar a Deus em gratidão. É o que Daniel entende. Se ele me livrou da morte com a sua bondade, eu não posso fazer outra coisa que não seja primeiro ir a Deus e depois ir lá e resolver os detalhes do meu problema. E aí o versículo 20 disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre, a sabedoria e o poder a Ele pertencem. De novo, merecedor de gratidão seja o nome de Deus, é isso que ele está dizendo, para todo sempre. Deus merece que eu seja agradecido a Ele. Ele detém em seu domínio a sabedoria que Ele decidiu me revelar. Ele muda as épocas e as estações. Isso não acontece porque os deuses não estão entre os homens, acontece porque Deus está operando o tempo todo. Um rei tirano sobe e cai, não é porque isso fugiu do controle de Deus. É Deus que está lá por trás. Daniel diz: esse mesmo Deus dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem julgar ou discernir. Deus tem em seu domínio o controle de tempos e estações, é isso que ele está dizendo. Tira os reis de seu trono e coloca outros em seu lugar. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem julgar. E parece que aqui já há algo interessante, quando ele conseguiu captar de Deus o sonho que lhe foi revelado, ele em si já diz, ou já introduz, que aqueles reis que surgiriam porque Deus estaria no controle de todas as coisas. Ele diz que é Deus que dá o trono e é Deus que destrona. Se tem alguém que está governando hoje, é porque Deus lhe deu o trono. E o dia que ele cair, é Deus que tirou o seu trono. Nós vivemos em um mundo, em sua maior parte, democrático. Nós vivemos em um país democrático. E às vezes nós achamos que somos nós que colocamos um presidente lá e somos nós que destronamos ele. Como se nós fôssemos a última coisa para colocar ou para destronar. E aqui Daniel diz que não. Olhem só. Poderia dizer, Nabucodonosor era um tirano. O reino que viria depois era um reino de tiranos, não eram democracias. E Daniel reconhece aqui que, apesar disso, é Deus que coloca e é Deus que tira. O cara não está lá pelo seu próprio poder. É Deus que manda em tudo. Eu acho que essa mensagem tem muito a ver conosco hoje. Tem a ver com o que nós pensamos hoje sobre política, sobre governos e sobre o que nós pensamos sobre o futuro, inclusive, mais uma vez, sobre o anticristo. Ele sentará em um trono porque Deus permitiu que ele fizesse isso.
até o tempo que Deus determinou que ele sentaria ali. Mas a Bíblia vai dizer que Deus o destruirá, ou Cristo destruirá com um sopro de sua boca. Esse livro nos mostra isso, porque é a partir daqui que nós teremos essa ideia toda de governo mundial. Deus revela o que está além do homem, ou além do que o homem pode ver. Conhece quem está nas trevas, versículo 22, pois nele está a luz. E aí ele diz: eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. Eu te agradeço e te engrandeço, Deus dos meus antepassados. Versículo 23, pela sabedoria e poder que me foi dado, e por revelar o que nós te pedimos. O que você teria feito se fosse você que estivesse nessa situação? Alguns de nós entraríamos em pânico. E muitas vezes nós entramos em tanto pânico por alguma coisa que está prestes a acontecer conosco, de que nós esquecemos de orar. Esquecemos. Às vezes até balbuciamos alguma coisa, mas não é oração. O medo nos faz falar algumas coisas. Este jovem decidiu ir para sua casa, conversou com os seus amigos e disse: nós iremos orar ao Senhor, aquele que tem o controle de todas as coisas. Deus foi lá, revelou. Mas ele não levantou e foi correndo no rei, porque o seu tempo estava acabando. Ele entendeu que ele precisava ter uma audiência antes com o seu Deus. E depois de agradecê-lo, foi lá. E é justamente isso que nós iremos ver semana que vem. Esses versículos são apenas introdutórios para aquilo que o texto vai nos mostrar de uma forma mais ampla. Eu diria que a primeira parte. A segunda parte é a parte final do capítulo 2. Baixe sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, quão grande Tu és. Quão presente também em nossas vidas. O Senhor foi presente no passado, o Senhor é presente hoje e continuará sendo presente no nosso futuro. Nós te engrandecemos e te louvamos o nome por causa disso, porque temos a segurança de que, apesar de tudo aquilo que enfrentamos diariamente, inclusive das incertezas que temos, a Tua palavra nos diz que Deus controla, que Tu controla todas as coisas. Eu te peço que nos faça descansar nesse fato, nessa verdade. Nos faça ficar calmos todas as vezes que algo tentar nos prejudicar. Que possamos ter paz e serenidade para confiar que todas as soluções para os nossos problemas estão em Tuas mãos. Eu também te peço, Pai, que nos auxilie a olharmos para esse texto e pensarmos no quão grande privilégio que temos. O mundo aí não sabe aquilo que acontecerá com esse mundo ainda. Mas nós sabemos. E inclusive, quando lemos a Tua palavra, entendemos que outras pessoas, assim como Daniel, perceberam. E o que esse texto diz para nós, quando é revelado diante dos nossos olhos, é algo fantástico. A cabeça de ouro caiu e outra parte apareceu, e outra, e outra, e outra. Tudo isso a história vai mostrar de uma forma muito clara. E nós
somos privilegiados por sabermos de uma forma muito clara aquilo que já aconteceu e principalmente aquilo que ainda acontecerá. Eu te peço que nos ajude a termos o espírito de gratidão, de nos colocarmos sempre em Tua presença agradecidos, por sermos privilegiados, por termos de antemão a revelação do Senhor sobre aquilo que esse mundo está prestes ainda a enfrentar. Mas, Pai, eu também te peço que haja calma em nossos corações, que possamos olhar para esse livro, assim como para o livro de Apocalipse, e entender que as revelações do Senhor tinham como objetivo nos mostrar que, apesar de tudo, apesar das circunstâncias difíceis que a tua igreja iria enfrentar, isso não está acontecendo fora dos teus planos, pois já havia sido descrito pelo Senhor lá no passado. E quando essas coisas acontecerem, nós devemos lembrar que estão acontecendo porque este mundo é mau. E principalmente que ele está prestes a prestar contas com o Senhor. Por isso, aquele que está fazendo mal, continuará fazendo mal, porque age de acordo com os princípios de Satanás, que é o seu Deus. Mas nós temos um Deus que é presente, que é diferente e que nos ama e que controlará as nossas vidas até o final de nossa breve estadia neste mundo. Coloque essas palavras em nosso coração, Pai. Nos faça pensar que podemos ser fiéis hoje, inclusive para interpretarmos de forma profunda e presente aquilo que a Tua palavra nos diz sobre essas revelações que o Senhor deu ao Teu servo. É o que eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço, amém. Meus irmãos, o culto está encerrado. Aqueles que porventura trouxeram dízimos e ofertas podem colocar no gasofilácio. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, leve-os até os seus lares. Esperamos vê-los na próxima semana aqui para entrarmos de fato naquilo que o texto tem como objetivo, o ápice do texto, que é a revelação em si.